Fala, meu povão do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. Nessa aula de hoje vamos dar continuidade aos estudos dos triângulos. Hoje estudaremos sobre triângulos congruentes, lembrando que essa palavra congruentes pode ser interpretada como algo semelhante, certo? Então nós vamos, nessa aula, fazer comparações entre triângulos e ver se esses triângulos têm algumas propriedades de semelhança. Caso esses triângulos tenham essas propriedades de semelhança, eu posso dizer que esses triângulos são congruentes, como se fossem iguais, beleza? Então, avançando aqui o meu slide, eu tenho essa figura que está aí na tela. Vejamos, eu tenho aí, ó, esse triângulo, certo? E esse triângulo ele está denotado por alguns riscos. Por exemplo, o comprimento que vai de A até AB, que é o comprimento de reta que vai de A até AB, ele tem, no caso aqui, esses três riscos, ó, que está de azul. Primeiro risco, segundo risco, terceiro risco. Isso quer me dizer que esse outro triângulo, apesar de não estar na mesma posição, ele está um pouco rotacionado, mas esse outro triângulo aqui, ele também tem um segmento de reta, que vai de M até N, e ele também tem três riscos. Então, eu posso dizer que esse comprimento, no caso AB, é igual a esse comprimento, no caso, que é o comprimento MN. No caso, eles são iguais. Mas fazendo uma avaliação de modo mais generalizado, ele coloca esses itens aqui no slide falando que nesse triângulo, o ângulo A, por isso que tem um chapéuzinho, ele, né, é semelhante, no caso, ele é congruente, no caso, ao ângulo M, chapéu. Então, eu estou dizendo que esse ângulo bem aqui, ele é congruente a esse outro ângulo aqui, ou seja, ele é igual, ele possui o mesmo valor. Então, ele fala que o ângulo A e o ângulo M são ângulos correspondentes por terem a mesma medida. O mesmo fato ele fala aqui para o ângulo B. Ele fala que o ângulo B, no caso, ele é congruente ao ângulo N. Então, eu posso dizer que esse ângulo bem aqui, ele é semelhante, ou seja, ele é correspondente a esse ângulo N. Então, ele fala que B e N são ângulos correspondentes. O mesmo fato acontece no caso com o meu ângulo C. O meu ângulo C, ele é correspondente, no caso, ao meu ângulo P. Então, esse meu ângulo C, ele é correspondente a esse meu ângulo P. Tem outros fatos também, que no caso são os comprimentos dos lados desses triângulos. Por exemplo, aqui ele coloca, ó, BC, reta BC, esse traço aqui em cima denota que isso é um segmento de reta que tem início ao fim, ele é, no caso, correspondente, congruente ao meu segmento de reta NP. Então, meu segmento aqui, ó, que vai do meu ponto B até o meu ponto C, ele é correspondente ao meu segmento de reta que vai do meu ponto N até meu ponto P. Então, eles são segmentos que têm o mesmo comprimento, beleza? O mesmo fato acontece aqui, ó, com esse outro segmento de reta. O segmento de reta que vai do meu ponto A até o meu ponto C, ele é correspondente ao meu segmento que vai do meu ponto M até meu ponto P. Então, esse lado AC, eles são lados correspondentes ao meu lado MP, certo? O mesmo fato acontece aqui, ó, o meu comprimento AB, ou seja, do meu ponto A até o meu ponto B, esse segmento de reta, eles têm lados correspondentes a esse outro triângulo, que é o triângulo M, no caso, o segmento de reta, que vai do meu ponto M até o meu ponto N. Então, nós podemos falar que dois triângulos eles são congruentes, ou seja, eles são correspondentes. Eu consigo fazer uma sobreposição um em cima do outro, certo? Quando eles têm lados e ângulos, no caso, correspondentes, congruentes, certo? Avançando um pouco mais, nós chegamos aí a continuar avaliando aí esse outro triângulo, que é o triângulo que tem
no caso aí, ó, os segmentos AB, no caso aqui os vértices ABC, A, B, C e retorna lá no A. Ele diz que esse ângulo ele é congruente a esse outro triângulo que está localizado aqui, que é o triângulo MNP, e volta lá. Agora nós vamos avaliar ângulo por ângulo e lado por lado. Por exemplo, o meu lado A, meu ângulo A, ele é congruente, no caso, a esse ângulo M. Então, eu vou dizer que esse meu ângulo A, essa parte de azulzinho, tem o mesmo valor que, no caso, esse meu ângulo M. Então, eles são congruentes. O mesmo fato acontece, eu posso dizer que meu ângulo B, ele é congruente, esse é o sinal de congruência, ao meu ângulo N. Então, meu ângulo B, que está localizado aqui, ele é correspondente ao meu ângulo N. O mesmo fato acontece com o meu ângulo C. O meu ângulo C, ele é correspondente ao meu ângulo P. Então, os ângulos, são todos correspondentes. Então, esse é um dos primeiros pontos para que triângulo seja congruente. Os ângulos têm que ser correspondentes. Consequentemente, eu vou ter aqui, ó, o meu segmento de reta, ou seja, o meu comprimento que vai do meu ponto A até meu ponto B, ou seja, que vai do meu A até o ponto B, ele tem o mesmo comprimento do meu segmento que vai do meu M até o meu N. Eles são congruentes. O mesmo fato acontece com o meu comprimento que vai do meu ponto A ao meu ponto C. Esse comprimento que vai do meu ponto A ao meu ponto C, ele é correspondente ao que vai do meu ponto M até o meu ponto P. O mesmo fato acontece entre o comprimento B até C, ele é congruente ao meu segmento que vai do meu N até o P. Vejamos que ele coloca algumas simbologias para fazer essa representação. Veja bem, aqui tem três traços aqui nesse lado. Consequentemente, desse outro lado aqui também tem 3 traços. Isso indica justamente que esses lados são iguais. O mesmo fato acontece com esse ângulo B. Ele tem 2 riscas, no caso aqui, o meu N também tem 2 riscas. Então, fazendo essas analogias, eu posso afirmar que esses triângulos são, no caso, congruentes, porque os seus lados, no caso que são 3, e seus 3 ângulos internos, eles, no caso, também são correspondentes. E aqui ele diz, né, ele deixa explícito que esse símbolo aqui é a representação, no caso, da congruência. Então, podemos dizer que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo MNP. E podemos afirmar que eles são congruentes porque todos os lados e todos os ângulos são, no caso, iguais, congruentes. Então, nós podemos fazer essa afirmativa bem aí. Mas veja bem, para a gente dizer que 2 triângulos eles são congruentes, não precisamos avaliar esses 6 elementos, ou seja, 3 lados, no caso, e 3 ângulos. Não precisamos fazer, no caso, verificar lado por lado, triângulo por triângulo. Existem 4 casos que nos auxiliam a fazer essa avaliação. Por exemplo, o primeiro caso é o caso que ele fala que é lado, 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 certo? Então, ó, lado, lado, lado. Então, ele vai afirmar que 2 triângulos são congruentes quando seus 3 lados correspondentes são congruentes. Veja bem, o meu lado aqui, ó, o meu segmento, o meu comprimento que vai do A até o B, e essa barra justamente indica que isso aqui é um segmento de reta, que vai do A até o B, ele tem um segmento correspondente congruente, que no caso é o meu M, que vai até o N. Então, ele tem o seu primeiro lado congruente. O mesmo fato acontece aqui, ó, do meu ponto A até meu ponto C, esse comprimento, no caso, é congruente ao meu lado MP. Então, ele pega e simboliza aqui, ó, AB é congruente, no caso, a MN. Então, ele coloca, então, ele tem essa congruência desse primeiro lado. Então, tá ok. Então, esse primeiro lado aqui está ok. Certo? Depois ele vai lá e avalia, ó, que AC, no caso, ó, AC
é congruente a MP. Então, ele simboliza com esse outro L aqui, ó. E ele também fala que do meu B até o meu C também tem uma congruência, no caso que é correspondente ao meu lado NP. Ele vai e simboliza com esse outro L aqui. Então, eles têm uma congruência que se encaixa no primeiro caso, que é o caso lado, lado, lado. Então, se um triângulo tiver 3 lados iguais, podemos afirmar que esses triângulos eles são semelhantes, eles são, no caso, congruentes, beleza? Nós temos o segundo caso, que ele chama de lado, ângulo, lado. Aí ele pega aqui, ó, o L, no caso desse lado, coloca aqui. Ângulo, coloca o A de ângulo aqui. E o outro aqui, lado, desse lado. E aí ele pega e fala, ó, se, no caso aí, ó, tiver um triângulo que 2 dos lados e o ângulo compreendido entre esses 2 lados, no caso eles forem congruentes, podemos afirmar que esse triângulo, no caso, é um triângulo congruente. Então, ele avalia primeiro quem? O lado. Então, o lado que parte do ponto A até o ponto B, no caso, ele é correspondente ao lado que vai do meu M até o meu N. Então, tá ok. Correspondeu, no caso, aqui a esse lado que está localizado ali em cima. Agora, ele avalia, olha só, o lado, ele vai avaliar o ângulo. Esse ângulo, ele é congruente, no caso, a esse outro. Então, ele já formou lado, ângulo. E agora ele pega e verifica, no caso, que esse comprimento do lado B até o lado C é igual ao comprimento, no caso, entre N e P, certo? Então, quando tivermos um triângulo em que tiver lado, ângulo, lado, certo? Iguais, semelhantes, podemos dizer que esse triângulo da minha esquerda, ele é congruente a esse triângulo da minha direita. Beleza? Então, esse é o nosso segundo caso. Partindo para o terceiro caso, ele fala o seguinte, ó, se tivermos um ângulo e do lado desse ângulo tiver, né, no caso, um lado correspondente ao outro triângulo e novamente um ângulo, podemos dizer que esse triângulo ele é congruente. Então, não precisamos avaliar 3 lados e 3 ângulos, precisamos apenas avaliar ângulo, lado, ângulo nesse terceiro caso. Então, ele fala, ó, eu tenho esse ângulo, é correspondente a esse ângulo aqui. Esse comprimento é correspondente a esse outro comprimento, e esse ângulo aqui é correspondente a esse outro ângulo. Então, por se encaixar, no caso, no terceiro caso, que é ângulo, lado, ângulo, ou seja, ângulo, lado, ângulo, eu posso dizer que esses triângulos, eles são, no caso, semelhantes. Tranquilo? Então, ele se encaixa no caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo. Passando para o nosso terceiro caso, ele fala o seguinte, quarto caso, passando para o quarto caso, ele diz, se tiver um lado, um ângulo adjacente, e quando ele fala dessa palavra ângulo adjacente, é o ângulo que está ao lado do meu lado que eu acabei de avaliar. Então, veja bem, se eu tiver um lado e depois tiver um ângulo adjacente, e em seguida tiver um ângulo oposto a esse lado que eu acabei de avaliar, eu vou dizer o seguinte, que esse triângulo ele é um triângulo congruente. Vamos avaliar? Ou seja, olha só, lado. Então, por isso tem esse primeiro L aqui, ó. Então, a gente vai avaliar um lado. Que lado é esse? Esse lado que compreende do B até o C, beleza? Então, o lado que compreende, o segmento que compreende do B até o C, tem o mesmo comprimento do segmento que vai do N até o P. Beleza? Então, esse lado é igual a esse outro lado. Depois, ele avalia o quê? Um ângulo adjacente, ou seja, um ângulo adjacente é um ângulo que está ao lado. A palavra adjacente significa ao lado. Então, esse lado aqui, ó, ele tem esse ângulo adjacente. Esse ângulo adjacente ele tem um correspondente nesse outro triângulo que está localizado aqui. Por ele ter esse correspondente, eu vou dizer
que esse ângulo ele é congruente a esse outro ângulo aqui, certo? Eles são correspondentes. O mesmo fato acontece aqui, ó. Agora, eu olho para esse lado e vou ver o ângulo oposto a esse lado, ou seja, o ângulo que está à frente desse lado que eu acabei de avaliar. Então, o ângulo que é oposto ao lado BC, no caso, ele vai ser esse ângulo A aqui. O mesmo fato também acontece nesse outro triângulo. Esse triângulo aqui, ó, o lado NP, ele tem um correspondente, no caso, né, que é oposto a ele, que é o ângulo, no caso, M. Então, eu posso afirmar que esse triângulo ele cai no caso lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Por esse motivo, eu posso dizer que esses triângulos são, no caso, congruentes. A simbologia é justamente essa que está aqui embaixo. Então, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo MNP, porque ele cumpriu os pré-requisitos, certo? Agora, nós vamos para casos de congruência no triângulo retângulo. Lembrando que triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, beleza? Então, esse ângulo de 90 graus aqui também é conhecido como ângulo reto, beleza? Então, aqui nesse ponto A, certo? Eu tenho um triângulo, no caso retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. E olha só, em um triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Por exemplo, o lado maior, ou seja, o lado maior sempre ele vai ser oposto ao ângulo de 90 graus. Se meu ângulo de 90 graus estar aqui, o ângulo oposto a esse ângulo de 90 graus vai ser, no caso, o meu maior lado. E o meu maior lado eu chamo de hipotenusa. Então, sempre o meu maior lado, eu vou chamar ele de hipotenusa. E os demais lados eu vou chamar de cateto. Então, eu tenho esse cateto daqui e esse outro cateto bem dali. Certo? Outro fato interessante. Esse ângulo aqui, ó, ele tem 90 graus. Consequentemente, a soma de todos esses ângulos internos tem que dar um valor de 180 graus. Então, no triângulo retângulo, o maior ângulo mede 90 graus. Então, consequentemente, esse ângulo C e esse ângulo P, a medida do ângulo C e a medida do ângulo P, irão ser menor do que 90 graus. Beleza? Então, a gente consegue prever a semelhança, né, no caso, a congruência desse triângulo retângulo, apenas observando o comprimento, no caso de um dos catetos, e, no caso, né, o ângulo reto. Então, veja bem, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse daqui também tem, certo? Agora, olha só, o comprimento que vai do meu A até o meu B, ele tem um correspondente, que é o comprimento que vai do meu M até o meu N. Então, ele tem esse cateto aqui, que são iguais. Lembrando que o maior lado sempre tem oposição, no caso, ao maior ângulo, que é o ângulo reto. Certo? Então, esse cateto, que vai do meu A até o B, certo? Ele tem uma correspondência que vai do meu M até o meu N. Então, veja bem, eu tenho uma hipotenusa que ela tem os mesmos comprimentos. Então, a minha hipotenusa, que vai do comprimento B até o comprimento C, ela tem uma correspondente nesse outro triângulo aqui, que vai do meu ponto N até o meu ponto P. Então, eu posso afirmar que esse triângulo que está localizado nessa imagem, no caso o triângulo ABC, ele é congruente ao meu triângulo MNP, certo? Então, esses daí são casos de congruência no triângulo retângulo. Podemos utilizar, no caso, essa ferramenta para encontrar, no caso, né, alguns elementos desconhecidos
das propriedades desse triângulo, né, que é bastante importante no caso para a geometria. Veja bem, essa figura, ele coloca vários dados, certo? E ele quer que eu localize, né? Ele quer que eu diga o valor do meu x e o valor do meu y. Mas vamos ler o comando, ó. Ele fala, na figura, ou seja, na figura, o segmento de reta que vai... Ele fala que o segmento de reta AB é paralelo, certo? É paralelo a, no caso, o meu D ao meu E. Ou seja, paralelismo são, no caso, retas que estejam uma ao lado da outra. Então, olha só, do meu A aqui, ó, até o meu B, é paralelo, no caso, ao meu D até o meu E. Então, elas estão paralelas uma ao lado da outra. Ele dá outra informação. Ele fala que o ponto C é o ponto médio do segmento de reta que vai de A até a D. Então, vamos ver o que é o ponto médio. Então, o meu segmento de reta, que vai do meu ponto A até o meu ponto D, ele fala que esse ponto C bem aqui é o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio, certo? Ele divide esse segmento de retas em duas partes iguais, beleza? Então, ele coloca bem aqui embaixo, ó, como o ponto C é o ponto médio de A até a D, então ele fala que o comprimento de A até C é igual ao comprimento, no caso, que vai de D até C. E é bem óbvio, né? Se ele fala que o ponto C divide esse comprimento que vai do A até o D, então, consequentemente, esse lado aqui vai ser igual a esse outro lado. Então, fica evidente. E ele também fala o seguinte, ó, que o ângulo, no caso aqui, ó, que vai do meu A, né, C, B, e o ângulo que vai lá do meu D, no caso C, E, eles são opostos. Lembra lá que duas retas que se cruzam formam o quê? Ângulos opostos bem aqui. Então, se esses ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, esse ponto C ele forma um vértice, essas duas retas aqui elas se cruzam, então eu sei o seguinte, que esse ângulo bem aqui, ó, que eu estou com a seta do mouse em cima, é igual a esse outro ângulo, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer que esse ângulo desse lado é igual a esse outro lado. Então, partindo para um desenho já mais esquematizado, ele coloca algumas simbologias, ou seja, ele coloca esses dois tracinhos aqui para indicar que esse segmento de A até C é igual ao segmento de reta que vai de D até C. Então, esse comprimento de A até C é igual ao comprimento que vai, no caso aí, de D até C. Aí ele coloca outras observações. Veja bem, eu tenho dois triângulos, esse daqui, certo? Que é do ponto C para a minha esquerda, e esse daqui que vai do ponto C para a minha direita, certo? Então, olha só, ele tem um ângulo congruente correspondente. Então, esse ângulo de 60 é correspondente a esse outro ângulo lá. Então, olha só, ele já formou um ângulo, no caso A, correspondente. Certo? Ele fala que o lado AC é congruente ao lado CD, certo? Porque aqui tem um ponto médio. Então, ele já tem um ângulo semelhante, e no caso, ele tem também, no caso, um ângulo semelhante, ele tem um lado também semelhante. Então, consequentemente, ele já tem um ângulo e um lado, no caso aí, que são congruentes. E veja bem, como esses ângulos aqui, ó, eles são iguais, como esse ângulo aqui, ó, eles são iguais, eu posso afirmar, no caso também, que ele tem uma outra correspondência, no caso, que é esse ângulo A. Então, ele se encaixou no caso, né, que é o triângulo ALA. O triângulo ALA, ele é o terceiro caso, que é ângulo lado ângulo. Então, se esses triângulos eles têm essas correspondências, né, desse ângulo, desse lado e desse outro ângulo, eu posso afirmar com toda certeza que esse meu comprimento x
ele vai ser igual a esse meu outro comprimento DE, porque eles são correspondentes congruentes. Então, meu x ele vai valer 5, porque esse triângulo, eles são semelhantes. Eles são, no caso, congruentes. O mesmo fato acontece para o meu y. Se esse triângulo é semelhante a esse outro, ele vai ter todas as suas medidas iguais. Então, esse valor de y aqui também vai assumir um valor de 7. Então, meu y vale 7 e o meu x vale 5. Essa figura eu conseguiria, no caso, fazer uma sobreposição uma em cima da outra. Por esse motivo, eu posso dizer que esse triângulo, no caso, é um triângulo congruente e seus lados são correspondentes juntamente com seus ângulos. Beleza, galerinha? Essa aula de hoje era apenas isso que eu queria trazer sobre congruências de triângulo. Os exercícios, grande parte deles, as resoluções desses exercícios, que eu vou fazer uma próxima aula de resoluções de exercício, pela observação, nem tanto se apegar a essas definições, mas pela observação e pela nossa noção geométrica, a gente consegue resolver, beleza? Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!